Aula sobre corrimento vaginal e nessa aula a gente vai além da decoreba, né? Além dos fatos jogados assim ao acaso, vou explicar para vocês a interação entre hormônio, flora vaginal, pH, enfim, as coisas vão fazer muito mais sentido. Então vamos lá? Antes da gente começar propriamente a falar das causas de corrimento vaginal, é exatamente isso que eu quero falar para vocês, essa interação. Eu tenho aqui o epitélio vaginal, né? Células, né? Com os núcleos. E essa proliferação, como a gente já viu nas outras aulas, vejam, as coisas estão sempre muito interligadas, né? Aqui entra novamente o hormônio, estrogênio, né? O estrogênio, ele vai proliferar o endométrio. E na proliferação do endométrio, essas células vão se abastecer, né? Vão ter mais glicogênio. Outro componente importante, né? Então, além do hormônio, é a flora que está na vagina, né? Os micro-organismos que fazem parte naturalmente da vagina. Tem vários, mas principalmente o que predomina é o Lactobacillus acidófilos. Então, o Lactobacillus, ele vai usar esse glicogênio, tá? Como parte do alimento dele, e ele vai produzir ácido, certo? É uma consequência, tá? E é esse o pH normal da vagina. É um ácido entre 3,8 e 4,2. Agora, outro conceito muito importante que muitas das aulas acabam simplificando isso e, na minha opinião, fica muito mais difícil de entender quando a gente simplifica demais. Existem alguns conceitos que é importante a gente saber porque eles fazem todo o sentido juntos. A diferença entre vaginite e vaginose. A vaginite, como o próprio nome diz, ela é um estado inflamatório. Onde eu tenho inflamação, eu vou ter leucócitos. Isso vocês vão ver que tudo vai fazendo sentido. A gente vai retomando esses conceitos básicos ao longo das causas e vocês vão ver que muitas das coisas não precisam ser decoradas, tá? Muitos dos conceitos não precisam ser decorados, precisam ser entendidos. Os leucócitos aqui vão estar aumentados. Sempre que é um processo inflamatório, eu vou ter aumento de leucócito. Tá, e a vaginose? O que é a vaginose? Ela vem caracterizar um desbalanço de flora, tá? Ou seja, é um processo que não necessariamente é uma inflamação, não necessariamente é algo que é uma infecção, né? Ela é um desbalanço de flora. Né? Então, eu não é um micro-organismo que está infectando o meu corpo, é o meu próprio micro-organismo que está em excesso em relação ao que ele era antigamente. Então, veja bem, esse desbalanço de flora ele acontece aqui, já vou deixar até, principalmente com a Gardnerella. Que é uma bactéria presente na flora normal da vagina, mas ela não é a principal. Como a gente falou, a principal é o Lactobacillus. Mas a Gardnerella, em alguns momentos, ela pode aumentar a sua produção, e aí esse ser o principal micro-organismo da flora vaginal. E isso não é o normal. E, para a gente complementar aqui, os leucócitos, nesse caso, não precisam estar necessariamente aumentados. Normalmente eles vão estar normais ou até reduzidos. Não é um processo que está inflamatório, não é uma inflamação. É um processo diferente, é só um desbalanço de flora. Isso a gente vai retomar a cada momento. Então, tenham bem esses conceitos, conceito do hormônio, do epitélio produzindo glicogênio, da flora normal e o que essa flora normal faz com o pH da vagina, tá? A diferença entre um processo de inflamação e um processo que não é de inflamação, né? O processo de inflamação não necessariamente é uma infecção, mas quando há infecção eu também tenho inflamação, beleza? Bom, então esses são os conceitos iniciais e agora a gente vai partir para as causas. Novamente, né, vamos apresentar aqui a vagina, o colo do útero, né, e aqui o útero, aqui para cima. Aqui, existe uma coisa que eu quero pontuar para vocês, que é o epitélio. Vejam, até isso é importante. As pessoas negligenciam a patologia, mas ela é muito presente mesmo. O que eu tenho aqui? Eu tenho epitélio escamoso, tá? Até aqui. Tanto a parede da vagina quanto a parede da ectocervice é um epitélio escamoso. E aqui eu vou ter um epitélio glandular, que é o epitélio da endocervice, né? Endocervice, aí vem aqui para cima, ok? Lembra disso? Lembra disso na aula de patologia cervical, de câncer cervical? Já vão ver que tem muita mais coisa aqui. Bom, por que eu estou dividindo isso? Quais micro-organismos eu tenho aqui que podem causar corrimentos vaginais? A gente já comentou, mas a gente vai retomar. Gardnerella, Cândida,
tricomonas, Neisseria, que é gonorreia, né? E clamídia. Trachomatis, no caso, né? A Gardnerella e a Cândida vão infectar a parte do epitélio escamoso da vagina, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, essa parte aqui é da Gardnerella e da Cândida. A Trichomonas, ela vai infectar tanto o epitélio da vagina quanto o epitélio da ectocervice. Então, todo o epitélio escamoso ela consegue infectar. Vocês já conseguiram fazer o link? O link é que a Trichomonas dá também colpite, colpo, né? A parte do colo. E é só essa parte da ectocervice que ela vai infectar. Então, Trichomonas, eu tenho essa infecção, né, da ectocervice e também da vagina. E a Neisseria e a clamídia? A Neisseria e a clamídia vão infectar endocervice, né? E aí, gente, a endocervice, ela pode, né, ela abre espaço para uma infecção aí mais profunda, né? Isso a gente vai ver a progressão que é da doença inflamatória pélvica, né? Por isso que essas duas infecções são as mais importantes, assim, em termos de complicações, em termos de idade infecciosa, né? Porque elas podem vir ascendendo. Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma cervicite, né? De Neisseria ou de clamídia, e isso pode ir adentrando. Então, a cervicite, né? Aqui, eu posso ter uma endometrite. Eu posso ter, né, aqui uma salpingite nas trompas. Eu posso ter uma oforite. Aí eu posso adentrando a cavidade. Eu posso ter uma pelve peritonite. Eu posso até ter uma hepatite. Vejam como isso vai ascendendo. Aqui na hepatite, né, na verdade é uma perihepatite, né, são aquelas cordoalhas em violino, que também já é uma dicasinha aí de doença inflamatória pélvica. Então, vejam, tudo está interligado. Doença inflamatória pélvica, corrimento, pH vaginal, epitélio. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas causas. A Gardnerella, então, ela é uma flora normal da vagina, mas ela tem uma superprodução por diversos fatores aí, e essa superprodução leva a alterações, né? Não vai ser o mesmo pH, não vai ser o mesmo corrimento, vai mudar o corrimento vai ter outras características. Então, como que é o corrimento da Gardnerella? É um corrimento mais acinzentado. Eu vou ter um corrimento, quando eu coloco esse corrimento em contato com hidróxido de potássio, eu tenho um cheiro de peixe podre, tá? E esses são exames que a gente faz, assim, à beira do leito, né? No ambulatório, é muito rápido, é muito prático, te ajuda muito a você identificar as causas de corrimento, tá? Não é todo mundo que sabe fazer isso, às vezes a pessoa lê isso na teoria e eu vou ensinar pra vocês no final da aula como fazer isso na prática. Eu vou ter um pH maior que 4,5. Por quê? Gente, eu não vou ter um desbalanço entre lactobacillus e Gardnerella. Então, o lactobacillus ele não produzia ácido para deixar o pH entre 3 e 8 e 4 e 2. Se eu tenho menos lactobacilo, então eu vou ter menos ácido, né? Então a gente vai estar andando naquela tabelinha do pH. E aí eu vou ter um pH acima de 4,5, tá? Isso também é um critério diagnóstico. E, para finalizar, outro critério diagnóstico é a presença de clue cells. Clue cells nada mais são do que células epiteliais que você vai ver no microscópio, cheias de Gardnerella em cima. Então, você tem que ter 3 desses 4 critérios, que são os critérios de Amsel, para dar o diagnóstico de Gardnerella. E, como a gente já falou, os leucócitos ou vão estar normais ou vão estar baixos. E, completando aqui, qual seria o tratamento, né, então, da Gardnerella? O tratamento seria metronidazol, 500 mg por 7 dias. Vou deixar aqui, só para vocês saberem, o tratamento no primeiro trimestre vai ser clindamicina. E no segundo e terceiro trimestre, eu já posso usar novamente o metronidazol. Quando a gente tem toda essa suspeita de Gardnerella, às vezes até consegue ver a Gardnerella, né, as clue cells, mas eu tenho leucócitos altos. O que isso pode me dizer? Pensem, se eu tenho leucócitos altos num processo que não era para ser inflamatório, quer dizer que eu tenho outro processo inflamatório acontecendo.
Então, nesse caso, quando eu tenho toda essa suspeita de Gardnerella, mas eu encontro leucócitos altos, eu tenho que pensar em outras infecções. Eu tenho que pesquisar outros micro-organismos. Então, será que a mulher também não está tendo aí uma DIP, uma gonorreia, alguma outra infecção? Candidíase. Candidíase, acho que é um dos mais fáceis de fazer diagnóstico, é muito fácil, o aspecto do corrimento é muito característico, aquele branco, não tem cheiro, parece como se fosse um coalho, assim, né? E tem muita coceira associada. Então, prurido é importante e é um corrimento branco, assim, inesquecível. Por que acontece, né? Por que ocorre essa candidíase? Uso prévio de antibiótico, diabetes predispõe à candidíase, gestação, reposição hormonal. Então, são vários fatores aí que podem levar à candidíase, tá? Então, o corrimento é característico. Outra coisa que eu tenho não tem odor, né? E eu posso ver pseudohifas. Quando eu faço a lâmina a fresco. O pH da cândida ele é muito próximo do normal, então ele vai estar entre 4 e 4,5. Ele não faz tanto desbalanço de lactobacilos. E o meu tratamento vai ser com miconazol 2% creme, por 7 dias também. Se eu tenho uma candidíase recorrente, eu posso usar fluconazol aí por 6 meses, né? Uma vez por semana por 6 meses. Tricomonas. Tricomonas, então, como a gente já viu aqui, ele vai atingir a parte do ectocervix, então pode fazer uma colpite. É também um corrimento com mau cheiro, né? Tem um odor característico. É um corrimento que não é cinzentado, ele é mais amarelo e esverdeado. Quando eu vejo a lâmina fresco também, eu posso ver o protozoário, que é a tricomonas, né? Eu vou ter infecção, eu vou ter inflamação, eu vou ter leucócitos, eu vou ter, sim, uma redução dos lactobacilos nesse caso, tá? Eu vou ter um pH maior do que 4,5, vou ter menos ácido por conta da redução dos lactobacilos. A tricomonas, o corrimento, ele piora com a menstruação, porque a tricomonas, ela usa o ferro para se alimentar, para se reproduzir, enfim, então é um corrimento que piora aqui na menstruação. O tratamento também é com metronidazol, 2 gramas, dose única, em gestantes, né? Novamente, primeiro trimestre, clindamicina. Segundo e terceiro trimestres, metronidazol. A gonorreia e a clamídia, né, são 2 corrimentos, vão produzir 2 corrimentos, né, muito mais parecidos entre eles. As duas não vão ter odor, então não tem odor, mas é um corrimento bem feio, bem purulento. Um ponto para diferenciar é que o sangramento da Neisseria, ele é mais cremoso e o sangramento da clamídia é mais sanguinolento. Para fazer o diagnóstico, né, a gente tem que partir para micromolecular. Então, a gente faz esse exame, que é o NAT, né, que usa ácidos nucleicos para identificar mesmo a bactéria, né. Elas podem crescer em meio de cultura? Sim, mas vai levar um certo tempo, tá? E a cultura não é tão sensível. Então, dá-se preferência para esses exames micromoleculares, pega-se uma amostra e envia para o laboratório. O exame vai sair muito mais preciso. Eu não posso perder esse diagnóstico, como eu falei para vocês. Essas duas cervicites, elas podem ir ascendendo aí no trato genital feminino, né? Ascendendo e causando muitas complicações. Mas só para vocês saberem, né? A Neisseria não cresce em qualquer meio, tem que ser o Tire Martin, e a clamídia só cresce no McCoy. E qual que é o tratamento, né? Aqui, da gonorreia, eu vou tratar com ceftriaxona, 250 mg intramuscular, e da clamídia, tratar com azitromicina, 1 grama, dose única. VO no caso, né? Normalmente, se você tem uma suspeita de DST, você acaba tratando as duas juntas, né? Não espera que saia o resultado, ou se a suspeita é muito forte, se você tem essa cervicite pronunciada, histórico, fator de risco, né? E já que a gente falou de DST, então, claramente, né, gonorreia e clamídia são DSTs, mas tricomonas também é uma DST. Bom, aqui ainda tem uma outra causa de corrimento. A vaginite
inespecífica, ela é uma vaginite mais característica de estados pré-puberais, onde eu tenho menos estrogênio, então se eu tenho menos estrogênio, eu vou ter menos lactobacilo, eu vou ter um pH mais alcalino. Eu tenho também, por isso, outra flora vaginal, né? Então, flora aí tem streptococcus, tem E. coli, tem vários outros micro-organismos que, associando isso, às vezes, alguma falta de higiene, né, que às vezes é comum em crianças, né, crianças menores, eu posso ter esse tipo de corrimento, que é uma vaginite inespecífica, então que é causada por ou estáfilo, epidermides ou E. coli, né, principalmente E. coli. É inespecífica porque são vários micro-organismos, né, então vários micro-organismos que podem estar causando essa vaginite, muito mais comum é uma vaginite característica do estado pré-puberal. Eu vou ter bastante prurido, ardência local, e eu vou melhorar isso com uma melhora da higiene, né, com um cuidado aí um pouco mais intensivo desse corrimento. E por último, não é bem uma causa infecciosa, mas não é uma causa exclusivamente de inflamação, é a citolítica. O que é o corrimento de causa citolítica? Ele é um desbalanço, novamente, da flora, só que com um aumento mais pronunciado de lactobacilos, tá? Os lactobacilos, então, eles vão produzir mais ácido, né? Como a gente falou. E se eu tenho mais lactobacilo, fica um pouquinho mais ácido. Esse um pouquinho mais ácido pode causar lise dessas células epiteliais e isso causar o corrimento citolítico. Um pH um pouquinho mais baixo, eu vou ter um pH um pouquinho mais baixo, aí de 3,5, 4. E eu vou ter os leucócitos como? Baixos, não é um processo infeccioso, não é um processo inflamatório, né? E agora, duas causas que são essencialmente inflamatórias, né? O corrimento de causa atrófica e de causa descamativa. Tanto a atrófica quanto a descamativa, então, como eu falei, são processos de inflamação. Se são inflamação, né, eu vou ter leucócito alto, sim. E outro processo que eu vou ter vai ser lactobacilos baixo. Vocês já vão ver por quê. A vaginite atrófica, ela vai ser, a vaginite atrófica, ela acontece por uma redução do estrogênio, seja por estado de menopausa, pós-quimioterapia, pós-parto, enfim, é um processo de baixo estrogênio. Baixo estrogênio, menos glicogênio, menos lactobacilo, né? Ele vai ter menos alimento, vamos dizer assim. Então, eu vou baixar muito mais o lactobacilo, eu vou ter um pH maior. Então, aqui, eu inclusive vou ter esse pH acima de 5. E qual que é a diferença da descamativa? A descamativa é um diagnóstico de exclusão, tá? Ela não tem uma causa bem específica. Pode ter um componente de hormonal, de baixo estrogênio, pode ter um componente, às vezes, de uma infecção, mas é uma infecção secundária. Então, é um componente misto, né? Multifatorial. Mas a característica do corrimento permanece, é um corrimento com mais leucócitos, porque é a inflamação, e é um corrimento com menos lactobacilos também, muito provavelmente por conta dessa mistura, e falta estrogênio, mas também pode ter algum processo inflamatório associado, mas essencialmente, se eu identifiquei o micro-organismo, né, por exemplo, se eu identifiquei uma Gardnerella, outra causa, não é uma vaginite descamativa, como eu falei, é um diagnóstico de exclusão, quando eu já excluí causas infecciosas, quando eu já excluí até mesmo uma vaginite atrófica, né, então que eu já repuso o estrogênio e melhorou. Mas se eu não tenho isso, né, eu posso ter essa multifatoriedade e eu acabo tratando os dois, tá? O tratamento da descamativa é bem mais do especialista isso, mas às vezes cai em prova. Eu vou tratar com clindamicina e estrogênio. Então, como eu falei aqui, a vaginite descamativa, ela também pode ter um componente secundário de infecção associado. Então, às vezes eu tenho aqui infecção por estrepto, e é uma vaginite mais crônica. Então, a atrófica, ela é essencialmente uma falta de estrogênio, a descamativa, ela é multifatorial crônica, um corrimento mais purulento e crônico, em que eu tenho várias causas, pode ter um componente hormonal, um componente muitas vezes de infecção secundária,
mas eu não encontro um micro-organismo que eu possa dizer é Gardnerella, ou é Cândida, ou é alguma cervicite, né? Então, esse corrimento é um corrimento mais característico aí de pós-menopausa, de mulheres numa idade mais avançada. Então, esses dois, né? A atrófica e a descamativa. Mas a atrófica a gente tem uma causa mais estabelecida e consegue tratar, então, só com estrogênio tópico. E o tratamento da citolítica, né, que a gente não comentou, mas o tratamento da citolítica você só vai fazer um balanço aí do pH, um banho aí com carbonato de sódio só para equilibrar esse pH e voltar ao normal, não ter tanta citólise, beleza? Bom, então agora eu queria mostrar para vocês essa linha aqui do pH, que eu acho que ajuda bastante a organizar o pH, embora vocês já saibam a lógica disso tudo, mas é interessante para a gente ter isso mais, uma abordagem mais visual do pH. Então, quais as vaginites, né, vaginoses que têm um pH mais elevado? Gardnerella, né, que a gente já comentou. Por quê? Porque baixa lactobacillus. Tricomonas, mesma causa. A inespecífica, né? Tudo porque essas infecções também estão na vagina, né? Também alteram a flora da vagina e reduzem lactobacillus, reduzindo então a produção de ácido, ficando então um pouquinho menos ácido. Então esses são os do pH maior do que 4,5. A cândida não chega a alterar tanto o pH. A citolítica, como a gente comentou, ela vai ser uma produção maior de lactobacilos, então, portanto, um aumento do ácido, então fica um pouquinho mais ácido, o suficiente, às vezes, para causar uma citólise. E tanto a atrófica quanto a descamativa vão ter um pH maior, mas a atrófica vai ter um pH maior do que de todos, porque de fato ela é uma ausência de estrogênio, ausência então de epitélio proliferativo, redução do glicogênio, menos glicogênio para o lactobacillus A, muito menos lactobacilo, um pouco mais neutro, né? pH de 5. E a descamativa acaba ficando aqui no meio. Aquela multifatorial, que a gente tem um componente hormonal, tem um componente, às vezes, infeccioso secundário. Então, o pH da descamativa, ele é maior que 4,5, tá? Mas é uma causa inflamatória, essencialmente. E lembrando, né, que aqui, então, esse aqui é o pH normal da vagina. E agora, para terminar, vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer lá no ambulatório para identificar isso na lâmina, tá? Como que faz esse preparo da lâmina, como que é diferente dos outros, né? Porque às vezes quando fala lâmina, você fala, lâmina, o que eu vou fazer com a lâmina? Não sei, vou pegar no microscópio, vou fixar, o que eu vou fazer, né? Então, vamos lá. A lâmina, aquela laminazinha de vidro, o que você vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar uma gotinha de KOH em uma das pontas, tá? O KOH, ele vai servir para dar aquele cheiro característico se for Gardnerella, né? Então, ele vai servir tanto para o odor, para eu identificar a Gardnerella, tanto para eu identificar as pseudo-hifas da candidíase. Por quê? O KOH, ele vai fazer a lise das células epiteliais. Então, eu já não vou ter mais células epiteliais ali e eu consigo ver muito melhor pseudo-hifas. Então, aqui serve tanto para o odor quanto para as pseudo-hifas da candidíase. E na outra pontinha, né, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de soro, uma gotinha só de soro fisiológico, senão vai extravasar tudo, né, não vai dar certo. Então, uma gotinha de soro fisiológico, para quê? O que eu quero ver aqui? Eu vou ver o flagelado, vou ver tricomonas, né, o protozoário, e vou ver a Gardnerella, entre aspas, né, porque eu vou ver cool cells, aquelas células epiteliais com várias Gardnerellas em cima. Então, vejam, são duas pontas da lâmina que eu vou ver coisas diferentes. Até o KOH vai me servir tanto para o cheiro quanto para a identificação de pseudohifas, essa é a minha suspeita, né? E da outra ponta eu posso ver, com o soro fisiológico, eu posso ver tanto as Gardnerellas indiretamente, né? E a tricomonas. Esse preparo de lâmina é o que a gente chama de preparo a fresco.
Por quê? Eu não preciso fixar, eu não preciso colocar coloração. Isso é diferente de quando a gente fixa uma lâmina, faz uma coloração para ver em microscópio e ver aquelas coresinhas bem legais. Tá, claro que eu posso ver tricomonas fazendo coloração, claro que eu posso ver pseudohifas fazendo coloração, posso ver clucéus fazendo coloração, fazendo fixação de lâmina. Mas aqui no consultório, né, no ambulatório, eu não vou fixar uma lâmina. Fixar uma lâmina leva pelo menos meia hora e mais até. Então, não é um exame que a gente vá fazer assim, espera aí meia hora que a gente já vê. Já. Então, tem que ser uma coisa muito mais prática, muito mais rápida. O afresco a gente consegue fazer na hora. A fixação leva um tempinho a mais. Então, só para já aproveitar que a gente está falando de lâmina, né? Coisa que quase ninguém explica na faculdade, viu, gente? Mas assim, a fixação, né? E agora, então, isso é diferente se eu estou fixando a minha lâmina. Fixação para coloração. E aí existem vários corantes que a gente vai usar. Por exemplo, HE, hematoxilina eosina. HE geralmente a gente vai usar para ver tecido, então usa muito no anatopapo HE. O Papa Nicolau também é uma fixação, também é uma coloração, então usa-se bastante na gineco. O Papa Nicolau, então, para a gente ver citologia oncótica, a gente vai ver características de célula, vai corar as células, vai ficar muito mais fácil de identificar. E eu posso corar também para ver o gram, né? Para a gente ver bactérias gram positivas, gram negativas. Então, o gram também tem que fixar para fazer essa identificação, não é uma coisa rápida. E agora, aproveitando aqui, não tem nada a ver com gineco, mas já que a gente está falando de lâmina, o guinça. O guinça é lindo, gente. Guinça a gente usa para ver sangue periférico, medula óssea, né? Então é uma coloração bastante da hematologia. Então, esse é o detalhezinho que você vai saber na hora e seus colegas vão ficar assim, o quê? Então, se você quer saber mais desses detalhes, quer saber das coisas que as pessoas não te explicam normalmente, quer entender as coisas de fato e parar de ficar decorando tantas coisas, aproveita e se inscreve no canal, que tem muito mais vídeo por aí. Até mais. Tchau, tchau.